Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fala RH, o podcast do Panapé, que é o nosso software de recursos humanos que vai dar tração à gestão de talentos. Eu sou a Mayara Martinez e serei a host desse episódio que vai abordar um tema que gera muita curiosidade nas pessoas, inclusive em mim. Será que é mesmo possível trabalhar de qualquer lugar do mundo? Bom, para responder essa e outras dúvidas sobre o Anywhere Office, nós estamos recebendo Andrea Migliori, que é CEO e fundadora do Work Hub Digital e que, gente, ela passou simplesmente 35 dias trabalhando de um veleiro enquanto ela atravessava o mar Mediterrâneo. Andrea, que história, né? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. E antes Obrigada. da gente falar sobre essa história que eu quero muito saber, eu quero que você se apresente para a galera que está nos ouvindo e nos assistindo, por favor. Tá bom. Oi, pessoal, eu sou a Andrea, founder e CEO da Work Hub. Trabalho com tecnologia, comunicação interna e processos de RH já há muito tempo, né? Essa já é a terceira empresa que eu tenho com este foco. Então, e hoje o que a gente faz é um produto de plataforma de comunicação, intranet e extranet, focado aí para médias e grandes empresas, né? Com este objetivo de melhorar engajamento, melhorar a comunicação, performance, enfim, melhorar o dia a dia de trabalho das pessoas. Temas muito importantes, principalmente Muito na importante. atualidade, né? Bom, vamos lá, né? Sem enrolar, a gente quer saber dessa história, eu tô muito curiosa. Então, eu queria que você nos contasse como foi essa experiência e, principalmente, como que ela influenciou a sua visão sobre o Anywhere Office, por favor. Bom, acho que antes, assim, eu sempre velejei, sempre gostei do mar e sempre estive perto de esportes náuticos e coisas no mar. Eu era aquela pessoa que chegava na praia desde criança, ficava todo mundo na areia e eu no mar. E nem pisava na areia. E acho que ao longo da vida, assim, fui entrando mais, né, nesses tipos de esporte e sempre gostei de velejar. Já fiz várias viagens curtas, assim, nada tão comprido quanto essa, né? Mas de veleiro, já velejei sozinha com a minha filha, já fui em família, já fui com os amigos, então essa é uma prática, assim, de vida, digamos assim, né? E surgiu a oportunidade, então, com o meu cunhado e a família, eles estão fazendo uma grande volta ao mundo, né? E eu embarquei num pedaço dessa viagem no final do ano passado, agora já estou planejando a próxima pernada, né? E aí foram aí quase 40 dias velejando, a gente passou pela Itália, por algumas ilhas ali da França, fomos para a Grécia, e ao longo desse trajeto todo, desse período todo, sempre trabalhando, tendo que tocar a empresa, enfim, falando com o cliente, vida normal. E deu certo, tinha internet, era Super tranquilo. certo, eu brinco, santo Elon Musk, né, que trouxe aí o Starlink, e por isso, então, foi possível fazer isso. Acho que se for em outros tempos, e outros tempos recentes, assim, acho que não seria tão viável como foi dessa vez, justamente por conta tanto da qualidade da conexão, né, de internet, quanto do custo, assim, internet para mar, né, sempre foi uma coisa muito cara, né, e não tão acessível em termos não só do preço, né, mas também da disponibilidade tecnológica. E dessa vez, assim, foi super possível. Muitas vezes a gente media de curiosidade mesmo, né, Uhum. media velocidade de conexão e etc. E tava melhor do que eu tenho em casa, assim, né. Então não dá para dizer um A que falhou, o vídeo travou, nada, assim, então Tava melhor do que em casa. melhor do que em casa. Caramba. Bom, eu É. acho que rolou muitos desafios aí, querendo ou não, né? E aí eu queria que você nos dissesse quais desafios você enfrentou trabalhando no meio do mar Mediterrâneo e o que que você fez para superá-los? Como que foi essa experiência, assim, falando mais especificamente de desafios mesmo? Uhum. Olha, acho que um era essa questão da tecnologia, né, então era uma dúvida se ia funcionar tão bem. Como eu disse, eu estava com o meu cunhado e uma parte da família, né, ele também tá de boat office, né, a gente brincava que era o boat office. Então tinha vezes que virava um coworking ali a mesa do barco, ele em reuniões, eu em reuniões, ele também toca a empresa dele de forma remota e tal. Então, uma das dúvidas era sobre a conexão, né? E não tivemos nenhum problema. Acho que um outro desafio foi ajustar o fuso horário, né? A gente estava ali 5, às vezes 6 horas
pra frente. Então, quando aqui era, sei lá, 9 horas da manhã, que o pessoal tava começando, lá era 1 da tarde. Até aí era ótimo, porque você tinha a manhã inteira pra, enfim, fazer qualquer outra coisa. Mas, quando aqui era 5, 6 da tarde, lá 10, 11 da noite. De repente, era 11 da noite e tava em reunião ainda, né? Então, lidar com o fuso horário e fazer a gestão disso daí, com tantas outras pessoas diferentes, né? Acho que foi um desafio, então, para isso, muita disciplina. E um outro grande desafio que eu brinco era, de fato, sentar para trabalhar, porque com as paisagens que a gente tinha ali em volta, ou mesmo às vezes estava um vento super bom para navegar para não sei aonde, mas vai ter uma reunião, pararará, e aí você tinha que puxar o freio de mão um pouquinho, né, nos passeios e tal. Então isso era um desafio, focar ali no trabalho. E para isso tudo, acho que muita disciplina faz diferença, assim, para você poder aproveitar, né, os dois lados da história. Eu ia falar isso, a palavra é disciplina, né? Aham. Tanto no Anywhere Office, quanto no híbrido, no remoto, enfim, é preciso, né? Em qualquer lugar, no presencial, a gente precisa de Também, disciplina. Não sim, significa ser chato, ser, assim, nada negativo, entendeu? sim. É você olhar, usar o lado bom dessas características, né, pra te permitir fazer mais coisa também, né? Boa, uma pergunta que nem estava no roteiro, mas surgiu aqui. Você se sentiu mais produtiva trabalhando assim, dessa forma, no meio do mar Mediterrâneo? Você sentiu alguma Muito mais, diferença? muito mais. Sabe que até hoje eu sofro um pouco com o horário, assim, com o fuso Aham. horário. Essa história de estar pra frente, né? Na verdade, assim, em termos de número de horas acordada, digamos assim, né? Da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, é o mesmo horário que tenho aqui, assim, né? Mas acho que o uso dessas horas era muito diferente. Então, essa coisa de eu ter a manhã inteira, almoçar e daí começar a trabalhar, esse período era muito útil, assim, seja para passear, para resolver alguma coisa ali do dia a dia do barco, enfim, manutenções, compras, não importa, né? Mas eram horas úteis para você, assim, né? Uhum. E depois eu começava a trabalhar, tinha os, sei lá, fazia ali os intervalos, tarararara, e ia às vezes até um pouco mais tarde por conta exatamente do fuso horário. Mas essa divisão do tempo era muito boa, assim, isso eu sinto falta até hoje, fico tentando fazer ajustes, assim, no dia a dia, nos horários, na rotina, para poder abrir esses espaços também, né? Então, se voltar para a realidade, né? Que foi tão bom. É, Mas vai ter mais, né? Em breve, pelo que você falou, é um vai, spoiler pra gente. em breve já estamos começando a planejar. Bacana, a gente falou sobre disciplina, e aí a gente tá vendo que a geração Z tá com tudo aí, com novas exigências, enfim, uma delas é mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Aí eu até trouxe uma pesquisa que aponta que a geração Z dominará cerca de 30% da força de trabalho até 2030. Falta pouquíssimo, né? E aí, com um modelo de Anywhere Office, eu queria saber como que ele ajuda essa geração a justamente encontrar esse desejo deles, né? De ter mais Aham. equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Olha, eu acho que tem dois lados aí dessa história, no mínimo, né? Dois lados. Uhum. Mas que é o seguinte, se é uma geração que vem e ensina muita coisa pra gente, eu acho que toda geração, a gente em algum momento ensinou alguma coisa pra geração que estava lá e assim vai, né? Mas eu acho que, assim, precisa ter muita disciplina para isso, e como eu falei, disciplina no sentido positivo, não no sentido, né, ruim, né, enfim, né, de algum método, alguma coisa assim. Sem dúvida dá essa possibilidade de você rever o equilíbrio de vida que você quer, porque, assim, muito tá na tua mão, né, o que é que você vai fazer com as oportunidades e as coisas que você tem para fazer, né? Acho que, de um lado, as empresas também têm que olhar para isso de uma outra forma, mas eu acho que tem uma responsabilidade muito grande da própria geração Z de, assim, mostrar o que quer e ajudar a desenhar esta nova solução, né? Então, eu diria que, assim, uma primeira característica é isso, é disciplina. E a outra, acho que é compromisso e comprometimento com o que você se propôs a fazer, né? Acho que a partir daí a gente consegue falar de qualquer modelo de trabalho, qualquer coisa, entendeu? Mas acho que uma primeira coisa vem daí. E essa história de que a geração Z vai ocupar 30% do mercado em 2030 e tal, eu vejo isso toda hora. Toda hora alguém fala isso, aparece esse estudo e tudo mais. Só que normalmente isso aparece com uma conotação de assim, lá em 2030, sabe? Daqui 120 anos, E a né? gente tá quase em Não, 2025 já. 2030 é daqui 5 anos, assim, e 5 anos é igual a na semana que vem, assim, né? Uhum.
Então, eu acho que tem assim, acho que todo mundo tem que começar a se mexer um pouco, de forma um pouco mais intencional, para que isso não vire um problema lá na frente, né? E esse lá na frente, é como a gente tá brincando aqui, é semana que vem, né? Tanto para um lado, quanto para o outro, tanto com as pessoas, quanto para as empresas, né? Acho que os dois lados precisam se ajustar aí para achar um novo caminho para esses desafios todos que estão pela frente, né? Boa, eu acho que assim, todo mundo sai ganhando, né? Tanto Uhum, a pessoa que consegue equilibrar, quanto a empresa que vê que ela tá mais produtiva, mais feliz, encontra um exatamente. propósito no trabalho. Uhum. Muito bacana. Mas, né, todo cenário novo tem seus desafios. E aí, falando especificamente do lado das empresas, a gente vê que muitas delas têm receio de adotar esse modelo com medo da cultura organizacional se perder aí, né? Com essa galera à distância, cada um em um Uhum. lugar do mundo, enfim. Como que, aí você com a sua experiência pessoal, como que você justificaria isso, né, para as empresas entenderem que dá sim para manter uma cultura organizacional sólida, mesmo com a galera Uhum. geograficamente, né, em lugares diferentes? Olha, eu penso assim, eu não acho que a gente precisa justificar mais que dá ou que não dá. Não tá mais do que provado que dá. O ponto que eu vejo, assim, não adianta, é uma situação nova, né? Então eu brinco assim, problema novo, solução nova. Então não adianta querer resolver essas questões que vêm com uma coisa nova, pegando os modelos antigos e tentando encaixar a qualquer custo nesse problema novo. Então, não adianta a empresa não querer mudar nada, né? E querer que um modelo como esse funcione, né? Então, isso não significa pegar os processos que a gente tem hoje e, eu brinco, digitalizar o processo, entendeu? Não, a situação não pede digitalização de nada, ela pede um novo processo. Então, precisa rever esses processos, ajudar as pessoas a aprenderem a trabalhar nesses outros modelos, né, inclusive um Anywhere Office da vida, né, tanto as pessoas que vão trabalhar ali, assim, ninguém ensinou pra gente como é que você acorda de manhã, senta ali e começa a trabalhar. Troca de roupa ou não troca de roupa? Prepara o café? Faça uma sala separada ou não faça separada? Tipo, a gente foi meio que assim, né, na pandemia, quem não estava acostumado com isso foi meio aos trancos e barrancos. E do lado das empresas a mesma coisa. Então, assim, rapidinho, adapta aí, faz isso, faz aquilo. Tá bom, mas assim, abaixar da poeira, né? O que que a gente precisa de fato redesenhar, refazer, não é dar um ajustezinho, entendeu? Porque dar um ajustezinho desemboca nesse lugar onde assim, remoto não funciona, volta todo mundo pro híbrido. Aí de um lado, ou volta pro presencial, né? Aí de um lado estão as pessoas assim, mas por quê? Né? E do outro lado, vocês não estão produtivos, não tá dando resultado. Enfim, e tem um monte de estudo aí mostrando que deu sim resultado, as pessoas estavam sim produtivas e tal. Então, acho que uma das coisas é rever os processos com a intenção de criar a condição, né, de ter um outro modelo de trabalho. Não é um modelo que eu acho que vai servir para todas as empresas, muito menos para todas as pessoas, né? Mas, se é uma intenção da empresa ir por este caminho, ter esta possibilidade, então ela precisa, de fato, olhar para isso. Isso inclui processos, modelo de gestão, treinamento, uma série de coisas, inclusive o ajuste da própria seleção das pessoas para virem trabalhar aqui, porque tem gente que não gosta de trabalhar de forma remota, né? E tá tudo bem, né? Uhum, boa. Outra questão, a gente estava falando sobre essas novas demandas, eu acho que não Uhum, só da geração Z, dos millennials, enfim, tá todo mundo mudando a sua forma de querer trabalhar, de ver o trabalho, uhum, enfim. Mas uma outra exigência deles é em relação à flexibilidade e autonomia. E aí, o estudo da Michael Page desse ano mostrou exatamente isso, né? Que flexibilidade e autonomia estão no topo das prioridades desses profissionais. E aí, eu queria que você nos contasse como que esse modelo pode atender essas demandas e melhorar a atração e a retenção de talentos, que eu acho que é o grande desafio do RH desse, o sempre, próximo né? ano e sempre. É. Olha, eu acho que esse modelo, como eu falei, né, traz muitas possibilidades novas, assim, agora, e eu não acho que ele substitui nenhum modelo anterior. Hoje, acho que a gente tem o privilégio de viver uma época que a gente tem várias possibilidades e que a gente, como profissional, pode escolher de que forma a gente quer trabalhar, né? Então, eu acho que quem gosta e quem quer, né, ir por esse caminho e acha que se encaixa num modelo como esse e tal, eu acho que Anywhere Office ou qualquer outro modelo de trabalho remoto te permite isso, desde que você também atue nesse modelo de uma forma responsável, disciplinada, enfim, tudo isso que a gente comentou, né, até agora. Então, eu acho que ter a possibilidade de trabalho remoto abre, né, esses caminhos e para quem souber utilizar bem isso daí, eu acredito que traz sim assim, um reequilíbrio,
né, da vida pessoal com a vida de trabalho. Algumas divisões novas aparecem, outras se misturam, enfim, traz uma outra dinâmica. E eu acho que se você souber navegar aí por esse novo modelo, né, pode sim trazer muitos benefícios. E acho que é uma das coisas que corrobora com esse desejo de flexibilidade, de autonomia e tal. Mas como eu falo, o outro lado é você como profissional precisa também aportar ali muito comprometimento, muito assim, o compromisso com o que você está fazendo, muita disciplina, foco e por aí vai, né? Então tem os dois lados dessa história. Uhum. E se por um lado a gente tem os profissionais querendo mais flexibilidade e autonomia, por outro a gente tem o desafio das empresas, algumas, né, claro, que sentem que a produtividade pode cair por falta de supervisão. E aí vamos falar sobre esse tema que é meio polêmico. Você acredita que... Você já até entrou mais ou menos nesse assunto, e aí eu queria que você falasse dele melhor, que se você acredita que esse modelo pode funcionar bem para todas as empresas e cargos. Eu acredito que não, mas eu deixo Não. com você. Não. Olha, é igual roupa tamanho único. Assim, todo mundo sabe. A Fala que roupa funciona cabe para em todo todo mundo. mundo, né? Mas ficar bom é outra história, né? Também é isso, assim, todo mundo pode trabalhar remoto? Pode. Vai funcionar? Provavelmente não, né? Seja por, assim, tem N fatores aí, né? Tem, sei lá, estrutura física, internet. Por exemplo, o meu caso do veleiro só foi possível porque tinha uma bela internet ali e funcionando, né? Se a gente tivesse tendo essa conversa, sei lá, 2 anos atrás, talvez eu tivesse ficado uma semana só no veleiro, entendeu? Que era o tempo que eu ia conseguir me reorganizar ali com as atividades e tudo mais, porque não tinha essa viabilidade tecnológica, né? Então tem toda uma questão de estrutura, né? Tem do perfil, como eu falei, tem gente que não gosta, tem gente que gosta. A sua função, tem função que exige que você esteja ali presencialmente, seja lá pela razão que for, e tá tudo ok. Tem outras funções, outras profissões que são mais maleáveis nesse aspecto, te permite mais e tal. Então, nem de longe eu acho que é um modelo que, assim, substitui um modelo presencial, ou híbrido. Como eu falei, é mais uma possibilidade que a gente tem. E acho que se a gente olhar dessa forma, fica muito mais fácil de lidar com essas outras possibilidades, né? Maravilha. E para as empresas que querem implementar esse modelo, você tem algum passo assim prático que garanta uma implementação bem-sucedida? Olha, assim, não é exatamente simples, mas também não é, assim, uma coisa impossível e que vai levar 20 anos para poder implementar aqui, né? Mas eu acho que tem algumas coisas que são estruturais, assim, nessa revisão, digamos assim, né, para poder adotar um modelo como esse. Acho que primeiro são as questões tecnológicas, né? Então, tanto de infraestrutura, assim, internet, conexões, tanto da empresa quanto da pessoa, né? Onde ela mora, ou enfim, onde ela vai estar, né? E além disso, uma série de questões que hoje estão super em pauta, né, em termos de segurança, de LGPD, né, cibersegurança e etc. Tá aí o evento agora desses últimos dias, o caos que virou, né? Então tem uma série de questões que vem junto com esse pilar aí de tecnologia e conexão. Então acho que essa é uma questão. E a empresa rever essas coisas. E daí rever é rever, de novo, não é digitalizar o processo. Eu vejo muitas empresas que daí criam ali algumas camadas de segurança, vai acessar por VPN. E daí você leva todo dia quase 1 hora para conseguir conectar a tal da coisa, né? E aí você perdeu 1 hora de trabalho ali só para conectar na coisa, né? Então, assim, precisa rever essas coisas para que a parte de tecnologia, segurança de informação e etc. seja viável e viabilize isso daí. A outra, eu acho que é modelo de gestão e processos internos. Então, de novo, não adianta tentar também adaptar coisas para fazer, sabe assim, é igual, mas diferente. Não, é outra coisa. Então, tem que ter um processo específico para isso. E isso passa desde processos, assim, de recrutamento e seleção, onboarding, comunicação, plataformas de comunicação. Uma das coisas que eu ouço muito dos nossos clientes é isso, assim, poxa, a gente hoje está sem um portal interno, tudo vai por e-mail, a gente acaba virando spam dentro da própria empresa. Então, assim, se você é spam dentro da própria empresa, como é que você quer falar com as pessoas? Como é que você quer orientar? E por aí vai, né? Então, processos e modelos de gestão e plataformas e tal que auxiliem nessa comunicação, né? E modelo de gestão acho que é um passo muito importante, assim, como eu falei, a gente não pode exigir que as pessoas passem a atuar de uma forma que ninguém nunca viu e ninguém nunca comentou,
né? A gente foi aprendendo meio que sozinha como é que trabalha desse jeito, eu como líder, como é que gerencio uma equipe desse jeito, e a coisa foi indo, né? Então, como eu falei, tá bom, agora poeira baixada, vamos organizar esse negócio e dar, né, treinamentos e tudo mais, que eu acho que é o terceiro pilar, é ajudar as pessoas a se encaixar nesses diferentes modelos. Então, ter treinamento tanto para a liderança quanto para as pessoas que vêm. E você ajudar o time a receber uma pessoa remota, por exemplo, em times híbridos, isso é super importante, né? Você tem lá, sei lá, 10 pessoas presenciais, 5 remotas e cada um num lugar diferente, sei lá. Né? Então, é um outro jeito de fazer uma reunião, é um outro jeito de você engajar as pessoas e tal. Então, acho que esses 3 blocos, acho que seriam os principais, assim. Maravilha. E falando especificamente de um bloco, você recomenda alguma tecnologia ou ferramenta específica para ajudar aí nessa implementação? Intranet. Puxar a Fazendo sardinha merchan. pro meu lado, fazendo Aproveita. merchan. Não, mas brincadeiras à parte, né? Mas eu acho que, assim, ter uma plataforma de comunicação robusta dentro da empresa que permita que as pessoas acessem todas as coisas, achem todas as informações, que ela consiga ter ali o que é necessário para o dia a dia de trabalho dela e também para entender o dia a dia como colaboradora desta empresa, o que eu tenho aqui de informação. Inclusive, assim, sei lá, benefícios, regras, políticas, tudo que impacta no meu dia a dia como colaboradora desta empresa. Então, ter um ambiente ali tecnológico, né, onde facilite para você o dia a dia, acho que é uma coisa super importante, né? Outros sistemas, eu falei, toda essa parte de segurança e tudo mais, então facilitar a conexão da pessoa, né, em outros aspectos, em diferentes lugares e em diferentes formatos também de conexão é importante, né, então não adianta ir colocando camadas de dificuldade para tornar a coisa mais segura, assim você vai impedindo que isso aconteça. Não estou dizendo que não precise ter as camadas de segurança, mas é pensar essas camadas de uma forma a viabilizar isso e não a dificultar esse acesso, né? Então, acho que essas duas questões, né, comunicação e tecnologia, eu diria que seriam, assim, os primeiros passos para começar a pavimentar aí essa história. Boa. E na Work Hub vocês trabalham Anywhere Office? Sim, a gente é totalmente remoto, a gente tem uma Sim. base aqui em São Paulo, Uhum. a gente fica no Cubo, né, ali na Vila Olímpia, Legal. mas é uma base de apoio, eventualmente a gente reúne lá quem quer, quem não quer, mas hoje a gente tem o time esparramado por vários pontos do Brasil, tem gente no Nordeste, tem gente no interior de São Paulo, tem gente no Sul, então tá bem Diversidade de esparramado, talentos, né? Muito exatamente, legal. E exatamente. aí, falando de indicadores que o RH adora, tem algum indicador específico para medir o sucesso, para entender se esse modelo está funcionando ou não? Enfim, se você pudesse elencar os Uhum. principais aí pra gente. Olha, eu acho que assim, depende muito do que a empresa quer medir e qual é o olhar que ela está dando para isso. Mas eu diria que você tem os clássicos indicadores de performance ali, você tem os clássicos indicadores de clima, então que vem aí da, sei lá, de uma pesquisa de clima e tudo mais. Mas você pode ter outros indicadores também mais específicos para isso, que meçam, por exemplo, o engajamento, que meçam, por exemplo, a eficiência desses processos, né, implementados aí na empresa. Então, o quanto foi fácil ou não você, sei lá, acessar informações, ficar sabendo de determinadas coisas. Então, mapear um pouco isso que ajuda, e isso tem muito a ver com esses processos de comunicação interna, por exemplo, né? Mas, assim, mapear um pouco esses canais, esses, enfim, processos, né, de comunicação para ver se, de fato, as coisas estão chegando em todo mundo da forma como deveria, da melhor forma, né, e as pessoas estão conseguindo consumir essas informações, enfim, isso aí tudo da forma como você queria. Então, eu acho que tem um conjunto aí de indicadores que talvez seja um pouco novo, né, mas é da gente conseguir medir essa experiência do online. Eu já vi empresas medindo, por exemplo, tempo de conexão, velocidade de conexão, o tempo que a pessoa demorou para conseguir conectar nos sistemas da empresa. Então, tem alguns indicadores aí que são um pouco diferentes do que o pessoal está acostumado a medir, mas porque estão muito ligados, enfim, ao que o modelo ali pressupõe, né? Boa. Muda também a forma de você marcar ponto, por exemplo, e, enfim, definir volume de horas trabalhadas e tudo mais. Então, hoje tem um monte de formas diferentes, né, de fazer isso e tal, mas eu acho que
voltando até um pouco naquela história da supervisão, né? De novo, não adianta querer resolver um problema novo com a solução antiga. Então, assim, se você tem um time que só trabalha, se você estiver em pé atrás da cadeira da pessoa olhando o que ela está fazendo, não é o remoto que vai fazer ela trabalhar mais ou menos, é o teu modelo de gestão, né? Assim, então, tudo isso influencia nos indicadores que você vai utilizar. Maravilha, é bom que, essa parte vai virar um corte pra gente. Bom, estamos indo para a última pergunta, e aí para encerrar com chave de ouro, eu queria que você compartilhasse com a gente como que você enxerga a evolução do Anywhere Office e do trabalho remoto, que a gente tem visto que as empresas estão voltando para o presencial. Então, por favor, compartilhe sua visão com a gente. Olha, a minha opinião é que as empresas estão voltando pro presencial ou pro híbrido, né? Assim, indo pro híbrido. Lógico, não vou generalizar, falar que todas estão fazendo desse jeito, mas eu vejo muitas fazendo com a justificativa de que o remoto não funciona, né? E não funciona porque caiu a produtividade, porque as pessoas não estão trabalhando, essa questão toda da supervisão e etc, né? Então, eu vejo a evolução assim, tecnologicamente falando, eu acho que a evolução está mais nessas questões relacionadas à segurança e LGPD. Disponibilidade de internet está aí, assim, acho que a gente não tem, lógico, você tem regiões com acesso mais complicado, mais difícil, mais precário e etc, mas se a gente olhar para grandes centros, assim, raramente a internet vai ser um problema, né? A chance é de você ter uma boa conexão ali, ou ter a possibilidade de achar um lugar com boa conexão. Lembrando que trabalho remoto não significa em casa, o home office é um dos puxadinhos ali do remoto, né? Isso, inclusive, já virou várias brincadeiras internas, assim, da pessoa dizer, acabou a luz, eu não posso trabalhar. Vai, desce, vai na padaria, vai em qualquer lugar. Se não trabalhar de casa, você trabalha remoto, né? Remoto é qualquer lugar, né? Mas, enfim, então, acho que eu vejo uma evolução razoável aí nessa questão de conexão e etc, mas vejo muita evolução nessa parte de segurança, de acesso e tal, e de LGPD, né? Então, tratamento de dados, vazamento de dados, toda essa questão relacionada à segurança. E vejo muita evolução ainda necessária nessa questão relacionada a modelo de gestão. Então, assim, as lideranças precisam ser treinadas e estarem aptas a liderar um time não convencionalmente presente, entendeu? A pessoa pode estar em qualquer lugar, inclusive ali na frente dele, né? Então, e outro dia eu estava lendo um negócio e diz assim, poxa, eu estou no 5º andar, a outra pessoa está no 6º andar. Isso já é um time remoto, né? Então, assim, se eu tô nessa mesa e você naquela, e a gente vai conversar por chat, o quanto de remoto tem nessa relação, entendeu? Então, não é só a pessoa fisicamente não estar ali, ela pode estar na outra sala, pode estar no outro andar, pode estar no outro prédio da empresa, e isso é remoto. Então, eu acho que assim, boa parte da evolução está nessa revisão de processos e na revisão dos modelos de gestão e, obviamente, o desdobramento que vem disso daí em termos de treinamento e de preparo, tanto da equipe quanto das pessoas que vêm, né, trabalhar. E eu acho que nesse aspecto, voltando, né, para a geração Z, eu acho que tem muita responsabilidade aí dessas pessoas de entenderem isso e de fazerem isso, porque da mesma forma que tem um monte de estudo falando, né, o quanto eles vão ocupar de espaço e tal no mercado, também tem uma série de estudos falando o quanto as empresas estão desacelerando a contratação desta geração. Então, não adianta nada você pensar que daqui 5 anos, 30% do mercado vai ser ocupado por essas pessoas, se hoje as empresas estão tendo resistência em contratar essas pessoas. E essa resistência vem da onde? A pessoa ficar pulando de emprego em emprego, entendeu? Ela até achar a empresa perfeita dos sonhos e tudo mais. Então, tem uma parte que a geração Z também precisa olhar para isso e falar assim, e eu acho super válido todos os questionamentos que vêm com essa geração em relação a propósito, equilíbrio, né, de vida pessoal, vida profissional, das diferentes vidas que a gente tem, né, como reequilibrar tudo isso. Mas eu entendo também que, assim, a gente não vive no mundo de Alice, né, então esse pessoal tem que vir, tem que entender qual é o cenário e tem que ajudar a melhorar e não ficar, né, não gostei, sai, não gostei, uma via de mão dupla, né? Exatamente. Porque o resultado já está aparecendo, né? Você vê as empresas parando de contratar porque o custo é muito alto de você contratar uma pessoa daqui 4 meses,
ela sai, você tem que contratar outra. Vocês, melhor do que ninguém, sabem o que é esse processo de abre uma vaga, seleciona, contrata, treina, pronto, põe a pessoa, ela E o sai. Aí turnover é começa alto. de novo, exatamente. Então, acho que tem uma evolução grande, acho que nessa relação também, de assim, poxa, eu tô vendo lá um monte de coisa boa, deixa eu contribuir para melhorar esse modelo também. E não só ser a pessoa que vai ficar, ai, não gostei, ai, não gostei, ai, não gostei, sabe? E aí não evolui, né? Porque daí, Uhum. no fim, depois encontra, né? E aí as empresas ficam olhando e falam assim, tá vendo? Não funciona, a pessoa não trabalha. Esse é outro aspecto. Tem estudo também que fala que essa geração de 18 a 25 anos, hoje, né? É a geração que menos cumpre carga horária, né? E declaradamente, assim, né? Então, aí tem um aspecto. Como é que a gente quer discutir e propor revisão de carga de trabalho, né? A semana de 4 dias, menos horas de trabalho, a jornada de 6 horas e por aí vai. Se quem mais quer isso não cumpre o que foi combinado. Não estou dizendo se você concorda ou não, se está certo ou não. Foi combinado uma coisa, então cumpre. Aí a gente discute o que pode vir a ser depois, né? Então, acho que tem a evolução aí dos dois lados. Maravilha, é bom que tem sites para profissionais de RH e para candidatos Sim. também, né? Bom, finalizei minhas perguntas, mas eu quero fazer um quadro de encerramento com você, que chama O que você faria? Eu Aham. basicamente trago um cenário hipotético que tem a ver com o tema do nosso episódio e você me Uhum. responde o que você faria. Tá bom. Bora? Bora. Bom, a situação é a seguinte: uma empresa está considerando a adoção do modelo de Anywhere Office, mas ela enfrenta uma dificuldade bem específica. A integração e engajamento dos novos colaboradores. Então, muitos deles se sentem desconectados, né? E têm dificuldade para se integrar à equipe. Como que você ajudaria essa empresa a criar uma estratégia para garantir que todos se sintam pertencentes, independente de onde estiverem? Uhum. Olha, acho que eu começaria organizando a comunicação interna. Então, tendo ali um baita canal, um portal, alguma coisa que organize todas as informações e assim, democratize o acesso a tudo isso para todas as pessoas. E também ver como primeiro passo, não esgota aí, né, as coisas, mas acho que como primeiro passo, né, também ia dar uma revisitada no que a gente tem, tanto de processo de onboarding dessas pessoas, para que a gente consiga desenhar ali um caminho de onboarding que atenda esse caminho A atende as pessoas que vêm para o presencial, por exemplo, e esse caminho B atende as pessoas que vêm para um remoto, híbrido, alguma coisa desse tipo. E criaria já de cara alguns rituais, assim, para garantir a integração entre as pessoas. Então, se o time é híbrido, né, que tem ali alguns encontros marcados ali com propósitos muito bem específicos, muito bem desenhados, né, e muito claros sobre para que serve aquela reunião, que tipo de pauta a gente vai trabalhar ali, quem que tem que estar ali. Eu brinco que reunião tem que ser igual festa de criança, tem hora que começa, a hora que termina e tema. Assim. Então, assim, para que serve aquele encontro, quem que vai estar lá, quando que começa, quando que termina. E é super importante respeitar esses rituais. Então, por exemplo, a gente tem alguns rituais semanais, com o grupo inteiro, com alguns grupos específicos. De tempos em tempos a gente tem encontros como se fosse um happy hour e vamos jogar e vale voucher aí de bar e não sei o que, e a gente brinca. Então tem que ter esses momentos para você ir integrando a equipe. E quando você encontra presencialmente as pessoas, isso vira uma festa muito grande, assim, né? Então a gente tem um aspecto muito mais social de integração do que de trabalho. Então mapear que rituais podem ser esses, né? Desenhar esses rituais, respeitar esses rituais para que as pessoas comecem ali a interagir entre elas. Então, acho que esses seriam, assim, primeiros passos práticos que eu daria num cenário como esse. E, obviamente, que a partir daí um monte de coisa vai se desdobrando. De novo, toda a parte tecnológica, segurança, parará. Mas acho que imediatamente eu faria isso. Ótimo checkpoints para quem está nos assistindo. Andréa, muito obrigada. O tempo passou muito rápido aqui. Eu poderia falar muito mais com você, principalmente sobre a sua experiência pessoal, que eu fiquei bem impactada. Eu queria te agradecer por ter topado o nosso convite, por ter agregado conhecimento a esse episódio e deixar um espaço em aberto para você deixar suas redes, enfim, fazer seu merchan, fique à vontade. Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês Prazer hoje. é Gostei nosso. muito da nossa conversa. Que bom. E, bom, quem quiser saber mais sobre o WorkHub, é workhub.digital. A gente está, enfim, nas principais redes sociais e o site também.
Maravilha! Eu quero agradecer também você que nos ouviu ou nos assistiu até aqui. E antes de encerrar, eu queria pedir em nome do InfoJobs que vocês nos ajudem. Estamos concorrendo ao Top of Mind. Já ganhamos por 4 anos consecutivos, estamos aí indo para o quinto, né? E com a ajuda de vocês, podemos conquistar mais essa estrela. Então, para votar é muito simples, é só acessar o link que está na descrição desse episódio, fazer seu login e votar. Tá bom? Contamos com vocês e esperamos vocês no próximo episódio. Até mais!